Boa noite a todos. O meu tema de hoje ele versa sobre direitos que envolvem coberturas de plano de saúde, especificamente aí a Lei 9.656 de 98, em seu artigo 35, a linha C, 35C, inciso 1º. Qual é a importância da abordagem desse tema? Nós temos vários casos onde o indivíduo ele contrata um serviço através do seu corretor lá e obtém o seu plano de saúde. E no momento em que ele vai utilizar esse plano de saúde, ele se depara com uma situação constrangedora. Por quê? Porque ele necessita de uma internação imediata e recebe lá simplesmente a negativa do plano de saúde sobre o fundamento de carência. Então, quais são os casos? Nós temos a Lei 9.656 de 98, que estabelece quais são essas limitações. Todavia, os convênios, eles utilizam com fundamento no Conselho de Saúde Suplementar, eles utilizam aí uma resolução, que é a resolução número 13 de 98, que estabelece lá uma limitação de 12 horas, e aí nós temos 12 horas para o primeiro atendimento, ou seja, você contrata o plano de saúde, eles colocam uma limitação de 12 horas para casos de urgência e emergência. E posteriormente, de acordo com o que prevê, né, a Lei 9.656 de 98, eles acabam seguindo o que prevê lá o artigo 12 da lei, que estabelece lá um prazo de 300 dias, né, um prazo máximo de 300 dias para partos, e o prazo máximo de 180 dias para os demais casos. Só que nós temos aí uma discussão imensa sobre a questão da internação em caso de urgência e emergência. O porquê? Eu vou citar um exemplo. Você tem um filho, o seu filho, você já possui o plano, você já possui o convênio, e aí você precisa incluir o seu filho como beneficiário neste convênio. Você inclui o seu filho, e no prazo de 24 horas, um exemplo, no prazo de 24 horas, a criança ela necessita aí de um atendimento de urgência e emergência. Ou até mesmo após o prazo de 24 horas, o que tem ocorrido muito. A criança necessita de um atendimento de urgência e emergência, vai para o pronto-socorro, é atendida pelo médico e imediatamente é encaminhada para a unidade de terapia intensiva, para a UTI, sob risco, né, de morte. Aí ela pode vir a morrer, então os médicos internam. E aí os pais, já nessa situação completamente delicada, recebem a notícia de que o convênio não cobre por não estar no período de carência. E eles alegam que eles enquadram esta urgência e emergência sobre lá o fundamento do artigo 12, inciso número 5, a linha B, prazo de 180 dias, incluindo isso como se fossem demais casos. Todavia, a Lei 9.656 de 98, em seu artigo 35C, inciso 1º, diz o seguinte: é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, tal como os definidos, os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente. Resumindo, não existe prazo de 24 horas, não existe prazo de 12 horas, ou seja, em casos de urgência e emergência,
desde que o médico declare esta urgência e emergência, o convênio ele deve cobrir imediatamente, tá ok? Ele deve cobrir imediatamente. E aí os planos de saúde utilizam então como fundamento essa resolução número 13 do Conselho de Saúde Suplementar. Esta resolução ela já foi declarada como inaplicável, inconstitucional, ilegal. Por quê? Porque ela vai contra a aplicação da lei. Uma resolução ela deve representar o quê? Uma resolução ela representa a aplicação de uma lei. Perfeito? Então, essa resolução ela já foi declarada ilegal, existem vários julgados nesse sentido do Tribunal de Justiça. E tão discutido isso no Tribunal de Justiça, que a súmula número 103, do Tribunal de Justiça de São Paulo já diz: é abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência ou emergência a pretexto de que está em curso o período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei 9.656 de 98. Ou seja, é um entendimento pacificado na doutrina. Então, se você possui um plano de saúde, está com o seu filho ou algum familiar que necessita de uma internação em decorrência de uma urgência ou emergência, busque os seus direitos, tá ok? Porque esta negativa, ela é completamente ilegal. Espero ter auxiliado e esclarecido algumas dúvidas nesse sentido. Tenha uma boa noite para todos.